Alô, galera do terceiro ano, tudo bem? Olha só, estamos chegando aqui na nossa, a bem da verdade, última grande aula assim com conteúdo novo, visando a avaliação 4, a primeira avaliação do segundo trimestre. Beleza? Nós teremos a avaliação 4 nas próximas semanas, que é a primeira avaliação do segundo trimestre, e o conteúdo vai ser o conteúdo da base comum, ou seja, essa sequência didática que nós temos trabalhado, o papel do Estado e as organizações internacionais. Né? É, nós teremos aula de revisão já nessa sexta-feira próxima, aula 21, aqui é a aula 20, aula 21 já vai ser uma aula com revisão, com a síntese do que nós trabalhamos até agora, visando a A4. Aí você vai falar, mas a A4 ainda tem alguma distância. Pois é, nós vamos fazer a síntese agora e depois vamos trabalhar com assuntos que dialogam com esses conteúdos, já sinalizando uma transição entre esse primeiro grupo de conteúdos e o que nós vamos seguir discutindo. Esses objetos do conhecimento, eles aparecem continuamente nas nossas aulas, não é isso? Dessa sequência didática. O papel do Estado como gestor de desenvolvimento nacional, as relações organizacionais não governamentais, ONGs, e o Estado. Relembre que o Estado representa o primeiro setor, o segundo setor são as instituições privadas e as ONGs, as ONGs, são o terceiro setor. O papel do Estado Nacional, dos Estados Nacionais, frente ao processo de flexibilização econômica e protecionismo. Falamos sobre alguns organismos, inclusive, sobre as relações multilaterais e principais organizações supranacionais. Para a aula de hoje, nós vamos fazer foco em um assunto que, de alguma forma, já foi abordado anteriormente, lá quando nós estávamos estruturando as políticas econômicas do capitalismo, e vamos tratar de forma mais aprofundada nessa aula de hoje. Esse assunto e essa aula são fundamentais para nós discutirmos adiante o processo de globalização. Esse termo globalização, que guarda um conceito, guarda um entendimento, ele vai nos acompanhar, nós vamos precisar estudá-lo com mais profundidade. Vamos fazer isso no decorrer desse segundo trimestre. E para entendê-lo, é importante entender a ascensão das políticas neoliberais a partir da década de 70, 80, para ser ainda mais preciso. Beleza, beleza? Nós temos aí cerca de 30, 35 minutos de aula e é o que nós vamos fazer para essa discussão hoje. Olha só, sobre esse assunto específico, a recomendação de estudos é pelo livro 3 do material de vocês, o capítulo 26, e especialmente sobre neoliberalismo, essas duas páginas, 566, 5, duas páginas o quê? Na verdade, 10 páginas aqui, né? Mas há, logo na 566, a informação, a caracterização do que é essa política neoliberal. Então, os concito a todos a lerem. Eu vou até utilizar um fragmentozinho do livro do texto, do livro texto, na nossa aula de hoje aqui para nós avaliarmos essas características do neoliberalismo. Beleza? Professor, eu conheço a tabela, eu sei que você conhece, nós já trabalhamos com ela no trimestre passado. É óbvio que eu não vou voltar a trabalhar com ela toda aqui, mas como é uma continuidade dos nossos conteúdos, eu preciso encaixar a aula de hoje no cenário do que nós já estamos estudando há algum tempo, não é? Então esse quadro é o quadro resumo do processo de desenvolvimento do capitalismo, as 4 fases do capitalismo, sendo que essas duas podem ser fundidas, né? Alguns autores falam capitalismo monopolista, financeiro e informacional. Não é pouco habitual que a gente ouça isso. E aqui tem a passagem do tempo. O que nos interessa para a aula de hoje, fundamentalmente, são as políticas econômicas. Não é? Ao longo
da evolução e das transformações que o capitalismo foi tendo, especialmente a partir das crises. O capitalismo se renova com as crises, né? Muda alguns elementos, ainda que outros permaneçam. Permanece a propriedade privada dos meios de produção, permanece a busca pelo lucro. A partir do capitalismo industrial, permanece a mão de obra assalariada, a mais-valia, exército de reserva. Essas são as leis do mercado, essas são as características que mantêm. Mas ao longo da passagem das fases do capitalismo, o que nós já estudamos é que há uma mudança significativa, inclusive no papel do Estado, não é? Na política mercantil, definitivamente associada, deixa eu botar aqui, ao pacto. Ah, não é, rapaz? Eita, deu zebra aqui. Ao pacto colonial, o mercantilismo, então, é a relação exclusivista de uma metrópole com a sua colônia, não é? Com a primeira revolução industrial, a partir do Reino Unido e da ampliação da produção de produtos, né, de objetos técnicos, de coisas advindas da indústria, de produtos maquinofaturados, houve necessidade de romper com o pacto colonial. E aí há uma disseminação do liberalismo. É a partir de um país mesmo, e inicialmente daquele interesse localizado. Porque o Reino Unido era a potência mundial, final do XIX, início do século, final do XVIII, início do século XIX, como vocês podem ver aqui, e para ele não interessava o pacto colonial, ao contrário, a abertura dos portos, laissez-faire, lei do mercado, lei da concorrência, quem for mais competitivo que ganhe seus mercados. E quem era mais competitivo? Eram eles. Então, se aqui no mercantilismo você tinha uma relação exclusivista, no liberalismo passa a ter um mercado não interventor. Perdão, desculpem, o Estado não interventor. As leis do mercado são soberanas. Não é? Até que com a crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York, um caos, uma depressão em escala global, isso gerou um caos social, inclusive, não é? E a necessidade, olha a crise e a necessidade de mudança. Não acabou o capitalismo se renovou a partir daí e veio um modelo de política econômica, ou se impôs um modelo de política econômica mais intenso nos países centrais e menos intenso nos países periféricos, que foi exatamente o inverso do liberalismo. O Estado keynesiano, a política econômica keynesiana, era o Estado interventor. Ele é super importante, inclusive, para a gente ver o que vem depois, que é o objeto de estudo da nossa aula de hoje. Não é? O mercado não tem preocupação social, a preocupação do mercado é com o lucro. E aí, diante de um cenário de crise como esse de 29, a população fica desguarnecida. Esse foi o argumento da necessidade de um mercado que regulasse, que desse freios à economia, que protegesse o cidadão, que garantisse as condições básicas da vivência numa sociedade com cidadania, não é? E aí se impõe o Estado keynesiano, que é um Estado grande, um Estado interventor, não é? Um Estado investidor, inclusive, se a gente pode dizer, né? Aqui no Brasil, os sopros do que se viveu com Getúlio Vargas, barreiras alfandegárias altas para estimular a produção interna, com Juscelino Kubitschek adiante, mesmo que essa produção seja de empresas estrangeiras, mas ele vai produzir aqui ainda com barreiras altas, né? Que foi o nosso processo de substituição das importações, a nossa industrialização, mas certamente o estado do bem-estar social vivido na Europa, especialmente, ele reflete bem esses ares do keynesianismo, né? Os ares de um Estado que dá garantias sociais ao cidadão. Possivelmente vocês viram nos últimos anos movimentos, um ganhou muito destaque, os coletes amarelos na França, que são pessoas indo para a rua para contestar exatamente a diminuição dessas garantias que eles tinham adquirido durante o Estado keynesiano.
eu já estou sinalizando o que vai acontecer adiante, né? Esse Estado keynesiano, ele é um Estado grande, pesado, caro de se manter. Os custos sociais de você garantir infraestrutura, garantir saúde, garantir educação pública e gratuita à população, os custos são altos. E mais uma vez, um cenário de crise, uma crise que a priori pode ser entendida como uma crise energética, mas é muito mais que isso. As crises do petróleo da década de 70 fizeram com que a principal fonte energética da matriz mundial elevasse muito o preço. Isso criou uma repercussão de crise econômica também em escala global. E esse estado keynesiano ficou, em alguns casos, difícil de você manter e fechar as contas, né? A partir daí, óbvio, mais uma crise, a indução a um novo formato de política econômica. Quando eu falo das políticas econômicas, gente, eu estou falando do mundo como generalidade. É claro que os países viveram isso diferencialmente, não é? Alguns muito intensamente, outros menos, mas foram políticas que perduraram no espectro grande, global, por muito tempo, tá certo? É importante que se diga isso. Pois é, e com a crise da década de 70, a crise econômica, os choques do petróleo, mas também vinculado à expansão tecnológica da terceira revolução industrial. Cadê ela? Cadê saltos técnicos? Terceira revolução industrial, meio técnico, sim, o mundo cada vez mais integrado, o capitalismo fazendo circular seu produto por toda a esfera capitalista do globo, era a ordem bipolar aqui, como nós sabemos. Nesse cenário, a necessidade ou imposição das grandes corporações internacionais para que houvesse uma redução das barreiras alfandegárias e, por conseguinte, uma internacionalização das economias nacionais. Ou seja, os produtos pudessem circular mais livremente, sem esses obstáculos alfandegários, né, fronteiriços, já vivenciando ou sinalizando esse processo de globalização do mercado e da produção. Pois bem, esses elementos coadunados, um mundo cada vez com trocas mais globais, né? Empresas toyotistas produzindo em países periféricos, mas que não iam vender para aquele mercado do país periférico, iam vender para o mundo e precisavam de redução de tarifas, de incentivos fiscais. Aliado a isso, crise econômica que tornava o Estado muito caro, veio então esse modelo de Estado neoliberal, que é o que nós estamos estudando exatamente nessa aula de hoje. Ou seja, resgate do liberalismo, só que o liberalismo é no Estado não interventor, a economia autorregulada. Aqui no neoliberalismo, ao menos no discurso, você tem agências reguladoras do Estado, não é? Mas é a ideia, sim, do chamado, entre aspas, Estado mínimo. O Estado vai ser o tamanho necessário para evitar um caos, uma crise. Mas a economia autorreguladora, um forte processo de privatização, inclusive aqui, privatização da educação, da saúde, entre nós, empresas estatais que foram privatizadas e principalmente uma forte internacionalização dos mercados e da produção. Não é à toa que fala-se com muita propriedade de uma globalização neoliberal. Então, percebam vocês que vivemos uma balança aqui, não é? Que oscila ora para um lado, ora para o outro. O mercantilismo, uma relação protecionista, exclusivista, tá bem? Entre colônia, do pacto colonial, entre colônia e metrópole. No liberalismo, livre mercado, leis do mercado, autorregulador e Estado não interventor na economia. No keynesianismo, ao contrário, Estado interventor, Estado grande, Estado que protege, que regula e que determina as regras. E no neoliberalismo, Estado mínimo, um Estado menos interventor e uma ascensão
das grandes corporações, especialmente nesse processo de internacionalização das economias. Em síntese, essa é uma síntese, desculpem, dessas quatro políticas econômicas marcantes na passagem da história do capitalismo, das fases do capitalismo, e vamos conversar um pouco mais sobre a política neoliberal, não é? Primeiro colocar aqui, antes de passarmos para a imagem, na verdade as imagens dialogam com esses itens, né? Os antecedentes nós já falamos, né? O antecedente ao neoliberalismo foi a política keynesiana, a política. A gente fala, quando nós estudamos as fases da industrialização aqui no Brasil, a gente fala de Vargas, das empresas públicas criadas por Vargas, né? Da forte estatização lá no keynesianismo, a Petrobras, a CSN, a Vale do Rio Doce, a e por aí vai, e outras tantas, né? O Estado responsável por produzir uma infraestrutura, cuidar dessa infraestrutura. Ao passo que no neoliberalismo, que nós ouvimos o tempo todo, é de privatização. Essas empresas que eram públicas são passadas para as mãos da iniciativa privada, não é? Choques do petróleo, já falamos, esse quadro aqui mostra o choque do petróleo, desde a exploração do petróleo comercialmente, é, os preços eram mais altos porque havia uma certa escassez, aí você percebe que tem uma certa manutenção. E olha aqui, década de 70, com os choques do petróleo, que nós vamos estudar quando estudarmos o Oriente Médio, crises no Oriente Médio, nós vamos nos deter e explicar um pouco mais sobre esses choques do petróleo. Mas olha como os preços sobem vertiginosamente. Muito consumo, muito petróleo, mas a crise com países exportadores de petróleo, epa, inclusive os países da OPEP, ou principalmente os países da OPEP, gerou esse aumento do preço em momentos da década de 70, 80 e depois 90, o terceiro choque, não é? Argumento pela diminuição do tamanho do Estado. Quando a gente fala isso, inclusive está na chamada aqui, e pode aparecer no texto da tua prova, quando eu falo da diminuição do tamanho ou do encolhimento do Estado, é nesse sentido, do papel interventor do Estado, não é? No keynesianismo você tem um Estado muito grande, um Estado que assume todas as funções sociais, que garante as necessidades básicas do cidadão com o capital do Estado, o capital público, não é? Quando eu falo diminuição, o Estado se ausenta de algumas funções e passa essas funções sociais para o segundo ou para o terceiro setor. O segundo setor, iniciativa privada, terceiro setor, sociedade organizada, não é? ONGs, por exemplo. Quais foram os práticos do liberalismo, do neoliberalismo? Né? Tem aqui uma imagem deles, o Pinochet no Chile, é isso mesmo, e mais principalmente aí dois líderes de dois países absolutamente importantes no cenário do capitalismo global, isso na década de 70, em 79, a Margaret Thatcher no Reino Unido, e em 1980 chega ao poder o republicano Ronald Reagan nos Estados Unidos. Então percebe aí a temporalidade, década de 70, finalzinho, década de 80. Olha como as coisas estão coadunadas aqui, acontecendo dentro de uma sequência do tempo. Não é? Quando eu coloquei aqui, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, é que essa é uma prática muito comum dentro do discurso neoliberal. O discurso neoliberal, quando parte dos países centrais, eles de alguma forma impõem regras muito severas aos países periféricos, de redução de tarifas, de internacionalização, mas eles próprios continuam a dar ainda subsídio e proteção ao seu mercado e à sua indústria. Então faço o que eu digo, mas não exatamente o que eu faço, não é? O neoliberalismo acontece no cenário do capitalismo financeiro, monopolista. Quando eu destaco esse termo esse codinome do capitalismo, é para lembrar vocês que é um capitalismo desde o final do século XIX, especialmente no século XX, conduzido pelas grandes corporações transnacionais. Aí alguém poderia falar para mim, professor, e durante o período keynesianista, essas grandes corporações também ganhavam,
especialmente no processo de reconstrução da Europa e de expansão da industrialização para os países periféricos, porque o keynesianismo fordista, dando as garantias básicas para o cidadão, criava o chamado, o Milton Santos que fala isso, consumidor mais que perfeito. Aquela população que ascendia a uma classe média que ia consumir os produtos da indústria. Como eu falei, esse Estado ficou muito caro e o modelo neoliberal recuou, mas sem deixar de favorecer as grandes corporações. As grandes corporações passaram a ganhar com a expansão dos mercados, né? Então, capitalismo financeiro, monopolista, globalizado, neoliberal. Globalização dos mercados e da produção com aumento da exclusão em escala planetária. Quando nós formos estudar a globalização, nós vamos ver isso. A globalização da economia é marcada principalmente pela expansão dos mercados e da produção, num espectro global, né? Nunca se produziu tanta riqueza como agora, mas nunca também houve tantos excluídos, para nós não olharmos de maneira inocente ou romântica para esse processo de globalização. Com a globalização houve uma expansão dos mercados e, nesse sentido, quem tem condições de pagar pode pagar pelo conforto dos produtos, produtos com alta tecnologia que advêm dessas grandes corporações, só que você deixa boa parte da humanidade, a maioria da humanidade, fora desses circuitos de consumo por conta, óbvio, do intermediário entre o desejo de consumir um produto e a concretização do consumo, que é o intermediário do capital. Né? Boa parte da população está alijada dos circuitos de consumo mais amplos, porque exatamente não tem o viés do dinheiro. Nós tínhamos comentado já, por exemplo, a situação da fome. A produção de alimentos no mundo, para falar de uma coisa banal, de um commodity, a produção de alimentos no mundo para sanar a fome de mais de 8 bilhões de pessoas. E nós não somos 8 bilhões, nós somos 7 bilhões e alguma coisa. Todavia, desses 7 bilhões, mais da metade ou passa fome ou é subnutrida, ou se alimenta mal. O que eu quero dizer com isso? Tem a comida e tem a fome, mas tem um intermediário entre os dois que é o dinheiro. Quantas vezes você já foi, já saindo de um mercado, de uma padaria, você vê um pedinte na frente? Tem a fome e tem a comida, mas o intermediário é o capital. E isso impede que aquela pessoa sane a sua fome, não é? Então é bem importante isso. E o número 6 aqui, então aqui tem algumas, eu vou terminar de ler, depois a gente vai para lá para as imagens, né? Imagens, charges, o Estado mínimo e as agências reguladoras. Então o Estado diminui o seu tamanho, internacionaliza sua economia privatizando, reduzindo barreiras alfandegárias e cria agências reguladoras. Essas agências reguladoras, como essas postas aqui, né? ANAC, a NTT, a ANA, essas agências, elas teriam o papel de assumir a função pública de controlar a ação de setores estratégicos que foram privatizados. Então, por exemplo, as telecomunicações no Brasil são controladas por empresas estrangeiras. É um setor estratégico, telecomunicações. E aí você precisa ter um órgão de fiscalização, de controle. Da mesma forma, quantas estradas nós temos privatizadas? Tem um órgão público que deveria, né, fiscalizar, regular a ação dessas empresas. Uma empresa privatizou uma estrada, mas ela tem algumas responsabilidades, deveria ter algumas responsabilidades sociais. E a NTT seria o órgão regulador do Estado para observar essas ações, em algum caso até penalizá-la, né? Enfim. Então essas agências reguladoras fazem parte dessa ideia de que eu privatizo, mas mantenho a ordem regulando a ação dessas empresas. É claro que essa regulação tende a ser mais efetiva em países com maior disseminação
da inserção social e menor em países com mais exclusão, com menor inserção, menor informação da população, não é? Aqui você tem a concentração do comércio no G20, que nós já estudamos, né? Cerca de 50 países do mundo que controlam mais de 85% das trocas mundiais. É muito significativo olhar para esse mapa para nós caracterizarmos que esse processo de globalização não é tão global assim, não é? Não olhar com inocência e achar que a globalização homogeneizou, todo mundo participa igual, todos os países têm igual fatia no mercado global. Não é verdade. Não é verdade. Aqui os práticos, essa daqui é uma crítica muito contundente, muito quanto mais ao neoliberalismo, né? Que a economia é sustentado nas costas do cidadão. Esse termo aqui é em espanhol, talvez, e parece um templo grego, né? Fazendo uma crítica meio que à crise dos PIGs da União Europeia que a gente vai estudar adiante. Ao passo que o governo, o primeiro setor, se ausenta, né, o Estado mínimo, e os bancos, as agências e as grandes corporações estão interessadas no lucro. Essa é uma crítica, a crítica talvez mais contundente ao neoliberalismo, né, que desprotege o cidadão. Sob o discurso de flexibilização e sob um discurso econômico, o cidadão acaba perdendo algumas garantias sociais que foram conquistadas outrora. Quando eu falei dos coletes amarelos na França, as manifestações eram exatamente contra esse cenário e aí se propagaram na Europa e no mundo todo muitas charges fazendo crítica a essa situação. Galera, caminhando para o final da aula, então, vamos tentar caracterizar as principais marcas do neoliberalismo. Eu trouxe esses dois fragmentos do teu livro, ali por volta da página 566, capítulo que eu coloquei aqui adiante. E eu vou fazer questão de lê-los aqui, não é? Para ratificar coisas que nós falamos e para que nós tenhamos a possibilidade de irmos adiante, não é? Desde 80, tanto os Estados Unidos como o Reino Unido, olha, Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Tem um filme que eu recomendo para vocês, se chama Dama de Ferro, que mostra a ascensão e o papel de Margaret Thatcher no Reino Unido e mostra essas políticas neoliberais que ela assumiu por lá. A Dama de Ferro, com a Meryl Streep. É um filme bem interessante. Então, tanto os Estados Unidos como o Reino Unido vinham adotando o estilo de política econômica que ficou conhecido como neoliberalismo. Os impostos sobre empresas e sobre os mais ricos foram reduzidos sob o argumento de que a empresa precisava produzir, é ela que gera emprego, bababá, alegando-se que isso seria um fator de incentivo ao investimento e ao progresso econômico. Esse discurso ainda está presente hoje, não é? As regulamentações sobre atividades econômicas e financeiras foram reduzidas ao mínimo. Olha o Estado mínimo. E retomando aquela ideia lá de trás do liberalismo, quando vocês ouvirem a expressão desregulamentação do mercado, é exatamente isso. Empresas públicas foram privatizadas e os gastos públicos diminuídos. Bem próximo do que nós falamos até então. Vejamos algumas mudanças do papel do Estado nessa fase. Galera, isso vai ser cobrado de vocês, né? O que é esse Estado mínimo? O que é que significa o encolhimento do papel do Estado? Aqui tem alguns elementos. Restrição da ação do Estado sobre a economia, só intervindo em grau mínimo em setores essenciais. Esse modelo conhecido como Estado mínimo. Promover a desregulamentação da economia. Falei agora há pouco sobre isso, ou seja, eliminar regulamentos que pudessem impedir a liberdade de ação de empresas e dos bancos. Grandes agentes da globalização financeira, não é isso? Não é o capitalismo financeiro? Fazer reformas econômicas, o Estado, né? Como ajuste fiscal. Olha aqui, a crise dos PIGs está muito ligado a isso, não é? Gastar menos do que é arrecadado, ou seja, diminuir os gastos sociais para que eu não tenha um déficit público grande, não é? O controle da inflação, redução dos gastos públicos e a liberação das importações. Tudo isso aqui coadunando com a internacionalização da economia. É bom lembrar que o Brasil vivia uma inflação galopante na década de 80, chamada
década perdida, não é? E que o controle da inflação, alguns planos tentaram controlar a inflação no final da década de 80, início de 90, e o plano que teve êxito foi o plano real, que controlou a inflação e criou uma estabilidade monetária. Do final de 70 até o início de 90, ou seja, no período ali de menos de 20 anos, nós tivemos 3, 4 moedas, cruzeiro, cruzado novo, cruzado, e até que veio o real e manteve a estabilização. Vocês são filhos já, nasceram já num cenário de uma única moeda. Mas na minha eternidade lá no interior da Bahia, em Amargosa, eu vivi essa passagem de várias moedas, né? E outra característica, privatizar empresas estatais. A gente ouve muito isso, inclusive agora o ministro da Economia tem falado muito sobre isso, sobre privatizar correios, privatizar agências de água, enfim. Venda para grupos privados com a finalidade de garantir ingresso de capital a curto prazo, injeção de capital estrangeiro, ainda que setores estratégicos passem para a mão de grupos privados, né? É, eu vou mostrar aqui o quadro de empresas que foram privatizadas e a gente conversa um pouco mais. Essas então seriam as regras para adesão ao modelo neoliberal. Essas regras aqui foram uma compilação feita a partir da internet, né? 10 regras para adesão ao modelo neoliberal, então. Eu tenho que falar sobre essa adesão aqui antes de falar das regras. Preste atenção aqui comigo. Em 1988, finalizando em 89, guarda o período de 89, foi quando o Muro de Berlim caiu, não é? Então, ou seja, na transição da ordem bipolar para a nova ordem mundial, a hegemonia do capitalismo, foi nesse momento que em Washington, capital dos Estados Unidos, vários economistas se reuniram para pensar em um modelo, em regras que orientassem os países pobres a participarem do jogo das trocas globais. E essas regras ficaram conhecidas como regras do neoliberalismo. Então, se você quer participar da globalização, você que é um país periférico, você vai ter que seguir a esses parâmetros aqui. Não precisa decorar isso não, é importante que você entenda o cenário geral, né? Aquela síntese que está no teu livro está bem bacana. Aqui é um aprofundamento. Então, disciplina fiscal, evitando grandes déficits em relação ao PIB, ou seja, controle fiscal, arroxo fiscal, eu não posso gastar mais do que eu arrecado, não é? Redirecionamento dos gastos públicos de subsídios, especialmente subsídios discriminados, para uma ampla provisão de serviços essenciais pro crescimento e pro pobres, como educação, saúde e investimento em infraestrutura. Ou seja, isso daqui é interessante, porque estaria na regra, né? O Estado vai se ocupar das questões básicas. Só que o que é básico pode variar do entendimento de um Estado para o outro. Em larga escala, o Estado se ausentou, vários Estados se ausentaram de funções básicas como a educação, pequeno ou nenhum investimento em educação, saúde pública, induzindo que o mercado assumisse esse papel, né? Você precisa de um plano de saúde, você tem que recorrer a uma educação paga e por aí vai, não é? Reforma tributária, ampliando a base tributária e adotando alíquotas marginais moderadas, né? Então você cobra mais do contribuinte e diminui o custo da empresa para que a empresa possa gerar o desenvolvimento econômico. Essa é a lógica do neoliberalismo. Taxa de juros determinados pelo mercado. Olha o mercado regulando, impondo taxas de câmbio competitivas. Livre comércio é bem importante, galera. Bem importante. Livre comércio, liberação das importações com ênfase na eliminação de restrições quantitativas, como licenciamentos, proteção comercial a ser fornecida por tarifas baixas e uniformes. Ou seja, redução das barreiras alfandegárias e uma coisa que está implícita aqui, formação de blocos econômicos. Isso está implícita a regra neoliberal, porque quando você forma um bloco econômico como o Mercosul, você cria um mercado preferencial com tarifas baixas para que
a empresa estrangeira que produza no Brasil possa vender seu produto não só para o mercado do Brasil, mas para o mercado do Mercosul. A empresa que produz em Portugal não vende só para Portugal, vende para a União Europeia. Então, a ampliação do mercado a partir do livre comércio, mesmo que seja dentro de blocos, né? Liberalização do investimento estrangeiro direto, privatização de empresas estatais, já vimos, desregulamentação, que nós já vimos também, segurança jurídica para os direitos de propriedade privada, ou seja, uma série de regras que favorecem muito o empresário, a grande empresa especialmente, não é? E muitas vezes a conta é paga pelo contribuinte. Você pode dizer, poxa, professor, então é muito ruim. Mas o discurso disso é que favorecendo o empresário, o discurso que está por trás do neoliberalismo, não é? Aí você vai concordar ou não. Mas o discurso que está por trás do neoliberalismo é que favorecendo o empresário, mesmo a grande corporação transnacional, você gera emprego, você faz movimentar a economia e por aí vai, não é? Aqui algumas imagens que trazem essa discussão para o Brasil, caminhando já para a nossa aula. Empresas estatais federais privatizadas desde 90. Esse dado aqui é do Ministério do Planejamento de 2006. Né? Aqui você tem grandes empresas que sofreram processo de privatização integralmente ou parcialmente. Não é? E a isso você pode somar as privatizações parciais de infraestrutura, privatização dos aeroportos, por exemplo, privatização de estradas, de ferrovias, não é? E por aí vai. Aqui tem o Fernando Henrique Cardoso, que na época era o ministro da Economia do Itamar Franco, que era o presidente, depois ele se elegeu e se reelegeu presidente da República, muito em função da criação do real, da moeda que estabilizou, né? Aqui você tem inflação antes e depois do real. Olha só, final da década de 80, inflação galopante, altíssima, incontrolável. Não é brincadeira o que eu vou falar. Eu vivi essa situação. Você ia comprar pão de manhã, o pão estava no preço, à noite estava no outro, mesmo no mesmo dia. E a partir de 94, com o Plano Real, claro, mensurável a partir de 95, o controle inflacionário, dentro da lógica lá do consenso de Washington, né? O Mercosul, de quando, professor? 91, está aqui, ó, a assinatura do Tratado de Assunção que formou o Mercosul. Na época, o presidente do Brasil era o Fernando Collor de Mello, que foi impeachmentado depois. Aqui o Carlos Menem, da Argentina. Inicialmente, o Mercosul contava com esses 4 membros: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Galera, eu tenho que terminar a aula. Eu vou falar um pouco aqui de algo que nós vamos conversar mais adiante, não é? Tem tido uma onda anti-neoliberalismo e anti-globalização recentemente, professor? Olha, alguns movimentos, mas principalmente advindos dos países centrais. O Brexit, que está aqui nessa escala, a saída do Reino Unido de um grande bloco econômico como a União Europeia, poderia ser um sinalizador de enfraquecimento dos blocos econômicos. O Donald Trump, ele tomou alguns, ex-presidente dos Estados Unidos, tomou algumas medidas que poderiam ser colocadas como medidas anti-globalização, como, por exemplo, sair de acordos multilaterais, acordos do clima, por exemplo, não é? Como, por exemplo, é, legislar ou impor legislações, na verdade, né? Ele era o executivo, contra as empresas maquiladoras, empresas que saíam dos Estados Unidos para produzir barato no México, e aí impondo tarifações para que essas empresas produzissem dentro dos Estados Unidos para gerar emprego nos Estados Unidos, mas a empresa queria produzir mais barato. Esses são elementos que têm caído já nas provas, viu, gente? E agora, muito recentemente, essas últimas semanas, teve o discurso do novo presidente dos Estados Unidos, o John Biden, né? Ele fez um balanço dos 100 primeiros dias de governo. Essa síntese aqui, que eu não vou poder ler toda, está no G1 Mundo, né? Mas olha só, pelo menos 4 delas que vão desculpem, de encontro, é isso mesmo, à globalização neoliberal, né? Propôs investimento trilionário em famílias de baixa renda, ou seja, o Estado preocupando com os mais pobres, pediu que pessoas e empresas priorizassem produtos feitos nos Estados Unidos em detrimento dos produtos feitos fora, acenou a sindicatos e promoveu expandir
o acesso à saúde, eu estou falando de medidas de proteção, que a priori seriam contrárias às medidas neoliberais mais amplas, né? Prometeu não aumentar impostos de pessoas com renda inferior a 400 mil anuais. E, além disso, reforçou a necessidade de cooperação com países da América Central para coibir caravanas de imigrantes. Galera, eu tenho que finalizar a aula. Essa síntese aqui, a Cláudia, ela já trabalhou com vocês. Eu trouxe e na aula de revisão, que é a próxima, eu vou trabalhá-la um pouco mais detidamente. Beleza? Esse mapa mental que faz uma síntese do neoliberalismo, mas isso a gente vai conversar adiante. Beijo a todos, valeu!